Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estavam com saudade das nossas aulas? Hoje nós vamos recomeçar e a nossa primeira aula online, a nossa primeira aula gravada, vai ser uma aula de português. Nessa aula, nós vamos rever um pouquinho sobre alguns sinais de pontuação que nós já aprendemos. Quais são eles? Aspas, parênteses, ponto final, vírgula e ponto e vírgula. Esse conteúdo que nós vamos conversar agora, que vocês vão ouvir um pouquinho, ele é um conteúdo que ele está na página 103 até a 106 do caderno 2. Então, prestem atenção em toda essa explicação, que ela será essencial para que amanhã na aula online vocês façam os exercícios, tá bom? Primeiro sinal de pontuação que nós vamos rever são as aspas. Geralmente, nós utilizamos aspas, que é esse sinal aqui, ó. Lembra? Geralmente, eles são utilizados no início e no fim de uma citação, para destacar que aquilo é a fala, né? É algo que não pertence àquele autor, a pessoa que escreve aquele texto. Ela também pode destacar uma palavra ou uma expressão, né? Dentro da frase, além de também destacar palavras internacionais, como, por exemplo, selfie, entre outros usos. Eu tenho um exemplo aqui, que é a seguinte frase. Nessa época, eu tenho lá reticências, né, entre os colchetes, que significa que eu retirei algo desse texto. Então, nessa época, ainda existia a palavra reciclagem. Eu quis dar ênfase à reciclagem. Essa palavra está destacada. Nós utilizamos aspas, né? O símbolo que representa aspas é um símbolo específico, né? Que é esse aqui que vocês já conhecem. Mas vocês sabiam que em nem todos os lugares ela é representada da mesma forma? Acompanhe aqui comigo esses exemplos que eu vou dar, tá bom? Nós utilizamos um tipo de aspas que é denominado aspas inglesas, que é esse que nós costumamos utilizar. Mas também existem outros tipos de representações. Aspas alemãs, são essas aqui, ó, a letra A entre aspas alemãs. Aspas francesas, tenho aqui também A entre aspas francesas. Também são chamadas de aspas angulares. E eu também tenho as aspas japonesas. Então, o tipo de aspas que nós utilizamos são as aspas inglesas. Um outro sinal de pontuação que nós também vamos rever é o ponto final. O ponto final, geralmente, ele é utilizado em frases afirmativas, negativas e declarativas para encerrar essas frases, né? Ele é um dos pontos mais utilizados. Ele geralmente indica o final de uma frase. Ele também vem logo depois da abreviatura de uma palavra, como nesse exemplo que nós temos aqui. A casa dele é realmente impressionante. Então, aí eu tenho no final de uma frase afirmativa. E aí, depois eu tenho o exemplo de AF, né? Que é a abreviação de avenida. Então, eu também uso o ponto final sempre na abreviação de palavras. Parênteses. Parênteses são utilizados para inserir alguma explicação dentro de um determinado texto, para inserir um comentário, para complementar ou com outros elementos daquilo que está sendo explicado. Geralmente, nós também utilizamos os parênteses para explicações, né? Siglas. Então, eu tenho lá, por exemplo, a sigla USP. O que significa USP? Universidade de São Paulo. Certo? Então, parênteses, geralmente, eles são utilizados para dar ênfase às explicações. Exemplos de uso dos parênteses. Por fazer isso, eu sofri o que hoje é chamado de bullying. Aí tem lá a explicação do que é o bullying. Tirar sarro porque alguém faz coisas a que os outros não estão acostumados. Mas nunca liguei muito. Então, eu posso fazer lá, utilizar essa frase, né? Essa frase pode ser dita sem o uso dos parênteses. Vamos lá ver como ela fica? Por fazer isso, eu sofri o que é chamado de bullying, mas nunca liguei muito. Então, será que todas as pessoas saberiam o que é o
bullying numa leitura? Então vem lá o bullying, a explicação. Outra forma de se utilizar os parênteses. O desafio de viver em harmonia com a natureza levou Luciano a cursar Geografia na Universidade de São Paulo. Eu tenho lá entre os parênteses a abreviatura de Universidade de São Paulo, que é conhecida como USP. Vocês percebem que estas duas partes, esses dois trechos, eles estão entre aspas, porque eles são citações, eles foram retirados de outros lugares. Outro ponto, né, que nós também vamos ver, outro sinal de pontuação, é a vírgula. Quando eu devo utilizar a vírgula? Geralmente, as vírgulas são utilizadas para ordenar elementos de uma enumeração, ou para dar um passo a passo, para uma explicação, ou quando eu quero separar alguma informação adicional, ou um aposto. O que é um aposto? O aposto é aquilo que vem complementar, que vai trazer informações a mais sobre tudo aquilo que tem na frase. Vou dar alguns exemplos para que vocês possam entender, tá bom? Luciano Legaspi, filho de pais trabalhadores. Então, está explicando aí quem é Luciano Legaspi, né? Legaspi. Entre as vírgulas está lá com essa explicação. Então, é um aposto. Filho de pais trabalhadores, é um complemento. Então, Luciano Legaspi, filho de pais trabalhadores, aprendeu que era possível reutilizar coisas que muitas pessoas jogavam fora. Outro ponto, outro sinal de pontuação que nós vamos rever, né? Ponto e vírgula. Quando eu utilizo ponto e vírgula? Geralmente eu utilizo para separar itens de uma enumeração feita por tópicos. Então é algo que eu estou lá. Em uma linha eu vou falar lá, coloque uma xícara de açúcar. Na outra linha, 2 colheres de óleo. E aí eu não finalizei esse texto, né? Então é um ponto e uma vírgula. O que seria um ponto e vírgula? Ela vai dar uma pausa maior do que a vírgula, mas não tão grande que tenha um outro assunto, né? Não a pausa que seja necessário naquele local, um ponto final, porque eu vou permanecer dentro do mesmo tópico, dentro do mesmo assunto. Porém, quando eu termino essa enumeração, eu já não utilizo mais ponto e vírgula. O último item, né, o último tópico, o que finaliza ele é o ponto final. Eu tenho alguns exemplos aqui, então. Chegou o momento de aplicar os 5 R's. Quais são os 5 R's? Vocês se recordam? Então, eu tenho aqui, repensar sobre o que nós consumimos. É um dos R's. Pode ver que tem lá ponto e vírgula. Por quê? Porque eu não terminei de falar sobre os 5 R's ainda. Eu vou citar os outros. Reduzir a produção de lixo. Um segundo R. Vocês podem perceber aí que eu coloquei lá a reticência entre colchetes. Por quê? Porque eu extraí uma parte desse texto. E eu tenho lá, né? Pulei 2 R's. Eu tenho a explicação do último R, que é o reciclar. O que significa transformar um objeto em uma coisa completamente diferente. É o aposto, é a explicação do que é reciclar. Como vassouras e móveis que podem ser feitos com materiais de garrafa PET. Lembra que eu comentei com vocês que também existem alguns locais que transformam as garrafas PET em cobertas? Pois é, também vassouras, móveis, também nós podemos fazer através de garrafas PETs, tá? Então aí eu terminei, foi o último R, eu não vou colocar mais tópico nenhum a respeito desse assunto. Então, para eu finalizar, eu utilizei o ponto final. Agora, vocês vão ler a apostila, páginas 103 a 106. Somente leitura, não é para responder. Nós vamos fazer os exercícios juntos, certo? Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês se lembrarem de mais formas que nós podemos utilizar, né? Vírgula, aspas, parênteses, ponto e vírgula, vocês podem anotar e trazer isso para online para que a gente possa conversar e rever todos esses pontos, tá bom? Então não se esqueçam que amanhã nós temos um encontro marcado na nossa aula de português, tá? Um beijinho e até lá. Tchau, tchau.